Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os à parte a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto ficou refulgente como o sol, e as suas vestiduras tornaram-se brancas como a neve. E eis que Moisés e Elias lhe apareceram falando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é nós estarmos aqui. Se quereis, façamos aqui 3 tendas, uma para vós, outra para Moisés, outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem resplandecente os envolveu, e uma voz dizia da nuvem: Este é o meu filho dileto, em quem pus toda a minha complacência. Ouvindo. Ao ouvirem isto, os discípulos caíram de bruços, e tiveram grande medo. Jesus, porém, aproximou-se deles e tocou-os, dizendo-lhes: Levantai-vos e não temais. Eles então, levantando os olhos, não viram ninguém mais senão Jesus. E quando desciam do monte, Jesus ordenou-lhes, dizendo: Não digais a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Esse é o Evangelho para esse segundo domingo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Matias Apóstolo, Rogai por nós. podem sentar-se, por gentileza. Antes de mais nada, gostaria de que hoje à tarde, às 17 horas, teremos reunião do Apostolado da Oração, às 5 da tarde, aqui na capela. E também, na próxima sexta, já teremos a primeira sexta-feira do mês, e também, em seguida, o primeiro sábado. Peço que fiquem atentos para colocar em dias a sua devoção ao Sagrado Coração e também ao Imaculado Coração da Santíssima Virgem, reparando assim com suas comunhões e com suas penitências os desagravos que podemos fazer. Caríssimos filhos, em nosso Senhor Jesus Cristo, domingo passado nós tivemos a graça de ver o grande testemunho de Nosso Senhor indo ao deserto, submetendo-se a tentações, pelo Espírito Santo conduzido e pelo diabo tentado, ali também entre os animais selvagens, uma luta ardilosa contra o espírito das trevas. E hoje se mostra o contrário. Se vê Nosso Senhor no monte muito alto, o Monte Tabor, com 3 de seus apóstolos prediletos. São Pedro, que seria o primeiro chefe visível da Santa Igreja, São João, o discípulo que Nosso Senhor mais amava, e São Tiago, que seria o primeiro apóstolo a morrer mártir. E hoje vemos Nosso Senhor também entre Moisés e Elias. Nesse dia, o Pai, do alto dos céus, proclama: Este é meu Filho bem amado, no qual pus toda a minha complacência. Ouvi-o, ipsum audite. Caríssimos, esses 2 evangelhos representam a imagem dos 2 estados aos quais somos chamados e que devem ocupar nossa existência. Um estado de sofrimento, de luta, de trabalho aqui embaixo. Um estado de alegria, de repouso, de glória lá em cima. Aqui
os jejuns, as penitências, os combates contra a luxúria, o orgulho, a avareza e contra as ideologias perniciosas que atacam a fé. Combate renhido e diuturno contra o demônio, príncipe deste mundo que está colocado nele. Aqui embaixo, os desejos que não podem ser nunca satisfeitos, as loucuras de nossa mente, de nossos apetites, sejam eles quais forem, um deserto árido. São os animais selvagens que estavam no domingo passado rodeando o nosso Senhor. Animais selvagens na linguagem espiritual, os místicos sempre viram ali os vícios, os crimes, as monstruosidades no meio dos quais também somos obrigados a viver e que nos causam, ao mesmo tempo, repugnância e medo. Mas lá no alto, muito ao contrário, teremos as delícias inalteráveis, a satisfação perfeita de toda a nossa ânsia de felicidade, uma sociedade santa, onde gozar-se-á doce entretenimento entre os profetas, entre os santos, com nosso Senhor Jesus Cristo, com Deus, com a Santíssima Virgem Maria. Ah, meus filhos, que os gozos deste segundo estado nos deem forças para passarmos intrépidos e ilesos pelo primeiro. Aquele primeiro estado, tomado num círculo mais restrito, também é a Santa Quaresma. São os jejuns, as abstinências, as orações, os santos ofícios aos quais a Santa Igreja nos convida durante esse tempo, as lutas às quais nos exorta contra nós mesmos, contra nossas más inclinações, contra o amor dos prazeres, contra nossos hábitos viciosos, contra o orgulho da vida, contra a sede de riquezas. Com a graça de Deus, suportamos valorosamente essa luta. Jejuamos, rezamos, escutamos a palavra de Deus, fazemos violência à nossa carne corrompida, reprimimos nossas concupiscências, domamos nosso coração. E assim fazendo, como Deus não se deixa vencer em generosidade, recompensa nossa correspondência à sua graça e depois destes curtos esforços nos dá as alegrias da ressurreição, aquilo que nós vamos, pela graça de Deus, viver, as festas pascais, durante as quais nós veremos nosso Senhor transfigurado. Nosso Senhor na glória e nós mesmos purificados por esse combate, pela penitência, lágrimas, pelo sacramento da confissão, nos ajoelharemos à mesa da comunhão e seremos alimentados pelo próprio Cristo e entreteremos-nos familiarmente com Deus. Meus filhos, retomando essa nossa ideia primeira, devemos observar que para chegarmos a esse estado de felicidade na pátria do repouso eterno, é importante passar pelo primeiro estado de sofrimentos e tentações aqui na terra. Se nosso Senhor, porque tomou sobre si os nossos pecados, disse que foi necessário sofrer antes de entrar na glória, como vamos pretender chegar ao céu sem passar pelos sofrimentos, sem lutarmos, nós que somos pecadores? Não podemos, como diz São Pedro, querer permanecer para sempre no Monte Tabor, sem antes passar pelo Monte Calvário. Se para se chegar à glória, mesmo aqui embaixo, se para se chegar à posse de bens terrenos, estes bens perecíveis, estes bens de um dia, se para isso é preciso trabalhar, lutar, sofrer, com infinita mais razão,
é preciso sofrer, lutar, trabalhar para se chegar à glória do céu. Devemos observar também outro evangelista, São Lucas, que diz que Nosso Senhor na Transfiguração falava com Moisés e Elias sobre sua próxima saída deste mundo, que ia se realizar em Jerusalém. O que significa que o Divino Mestre comentava sobre sua paixão e morte. Assim não podemos separar esses dois montes, o do Tabor e o do Calvário. Devemos estar profundamente convencidos do que disse o próprio Cristo: o reino dos céus sofre violência e só os violentos poderão arrebatá-lo. O caminho do céu é o caminho da cruz. Enquanto São Pedro ainda falava com Nosso Senhor, uma nuvem brilhante os envolveu, e da nuvem soou uma voz que dizia: este é o meu Filho muito amado, em quem pus toda a minha complacência. Ouvi-o, ipsum audite. Esta nuvem, meus filhos, esta nuvem luminosa, que envolve ao mesmo tempo Nosso Senhor, Moisés, Elias e os apóstolos, é símbolo da fé. Ela, pois, expande sua doce luz nos nossos espíritos, uma luz que não é isenta de alguma sombra. Ela é luz, mas é também sempre nuvem. Por esta luz podemos ver Deus, Jesus Cristo, os profetas, os apóstolos, mas não totalmente descobertos. Na verdade, só no céu não haverá mais esta nuvem, pois veremos a Deus face a face e sem véu. Agora, pela fé, o vemos como em enigma ou como num espelho embaçado. Mas mesmo assim, a fé é suficiente para iluminar o nosso caminho e nos guiar até as eternas moradas de luz indefectível. Por isso disse o Pai: este é o meu Filho muito amado, em quem pus toda a minha complacência. Ouvi-o. Deus não poderia dar seu Filho aos homens como mestre de uma forma mais brilhante e mais solene. Em presença de Moisés, que representava a lei, em presença de Elias, que representava as profecias, e em presença dos apóstolos, isto é, em presença do Antigo e do Novo Testamento. Este é o meu Filho bem-amado, ouvi-o. Deus até então havia falado aos homens por meio de Moisés, dos patriarcas, dos profetas, mas agora no Novo Testamento ele vem falar pelo seu próprio Filho. É o Filho de Deus feito homem que devemos agora ouvir como mestre por excelência, ipsum audite, ouvi-o. É, portanto, uma coisa solidamente estabelecida, uma coisa certíssima: Jesus Cristo é o nosso verdadeiro mestre. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Nosso Senhor falou, fala e falará até o fim do mundo, através de sua verdadeira igreja, que nunca poderá deixar de pregar o mesmo que pregou o Divino Mestre. Nosso Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E Ele, que é a própria verdade, não muda. Ele é sempre o mesmo ontem, hoje e sempre. Eis porque São Paulo, na mais rigorosa lógica, conclui: portanto, rejeitai toda doutrina nova e estranha. E Jesus Cristo, Filho dileto do Pai, não somente nos fala, mas nos dá a força de segui-lo, ensina-nos a verdade e nos ajuda a crer, nos ordena a prática do bem e nos dá a graça para realizá-lo. Caríssimos, que outro mestre poderíamos seguir se nosso Senhor é o Filho bem-amado de Deus? Estes outros mestres são homens fracos, ignorantes,
malgrado o alarde orgulhoso de sua ciência. Estes não podem ser nem o caminho, nem a verdade, nem a vida. Não podem nem mesmo morrer na cruz e ressuscitar. Só devem ser ouvidos aqueles pregadores que foram chamados por Cristo e pregam com fidelidade o que ele anunciou. Isto é obedecer à tradição. Estes verdadeiros ministros de Jesus Cristo dão testemunho da verdade que é o próprio Divino Mestre. Não estes inventadores de novidades, nem corruptores do que nós temos de mais precioso. Os verdadeiros pregadores procuram destruir os preconceitos, os erros e as afrontas decorrentes das heresias. É absolutamente necessário que ouçamos o Divino Mestre através dos santos evangelhos pregados com toda a fidelidade pelos seus verdadeiros discípulos. Estes, sim, no meio desta geração adúltera e pecadora, não se envergonham da doutrina do Evangelho de Cristo, mas dele dão testemunho, um testemunho intrépido e constante. Estes, sim, não vendem, não barganham a doutrina de Cristo para fazer política de boa vizinhança ou para responder ao establishment, ao status quo. O verdadeiro discípulo de Nosso Senhor não troca a verdadeira doutrina para ser bem visto por aqueles que mandam no momento. Assistimos com grandiosíssima tristeza a apostasia de muitos. E uma das causas desta derrocata na fé é porque os homens, na sua maioria, procuram novidades que agradam e afastam os ouvidos da verdade para os aplicarem às fábulas que o mundo, com seus possantes meios de divulgação, apresentam a estas pobres almas. Por isso, meus filhos, procuremos estar bem presos ao nosso Divino Mestre, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Somente suas palavras são capazes de permanecer para sempre. Por isso, o próprio Pai Eterno disse: ipsum audite, ouvi-o. Interceda por nós, a sempre Virgem Maria, que ela nos ajude nesta nossa descida do Tabor que estamos passando em nosso apostolado. E nos ajude a passar do Calvário à ressurreição. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós e socorrei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.